Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós teremos uma atividade de história e uma de língua portuguesa. A de história, pessoal, o texto está no livro Apis, na página 93. Só que as atividades estão no guia, nas páginas 13 e 14. Então a gente só vai ler o texto no livro Apis para as atividades serem as do guia. Depois as de português é só no aprender sempre nas páginas 59 e 60. Lembrando, pessoal, que nas de português nós faremos uma pesquisa. Página 93 do livro Apis. Precisa-se de trabalhadores. Quando os colonizadores portugueses começaram a ocupar o Brasil, escravizaram os indígenas que aqui encontraram. Com o tempo, precisaram de trabalhadores para os engenhos de açúcar. Decidiram comercializar e transportar para cá negros africanos escravizados. Além de abastecer a colônia com mão de obra, esse comércio rendeu muito dinheiro a Portugal. A escravidão africana foi muito explorada no Brasil, até ser extinta em 1888. A escravidão indígena também perdurava, principalmente na Amazônia, em Mato Grosso, em São Paulo e no Paraná. Desde 1819, antes mesmo da libertação dos negros escravizados, começaram a chegar no Brasil imigrantes europeus para trabalhar principalmente na lavoura, mas foi a partir de 1850, com a proibição do comércio de negros escravizados, que o número de imigrantes aumentou. Então, o que acontece, pessoal? No começo da colonização do Brasil, quando os portugueses chegaram e começaram a dominar nossas terras, eles precisavam de mão de obra. Então, eles escravizavam os indígenas que estavam aqui. Ou seja, eles forçavam eles a trabalhar sem receber salário, sem receber nada. Então, depois de um tempo, comercializaram também negros africanos escravizados, porque eles faziam essas trocas lá na África e nos países africanos e traziam para cá. Então isso rendia muito dinheiro a Portugal, porque além deles serem mão de obra, ou seja, eles trabalhavam nas fazendas, também eles não recebiam nada. Então para Portugal era muito interessante. Só que os indígenas e os africanos sofreram muito durante esse período. Aí a gente viu que durou no Brasil até 1888. Então a escravidão foi de 1500 até 1888, mais de 300 anos. No final, chegaram alguns imigrantes para trabalhar aqui no Brasil. Porém, isso, pessoal, foi uma medida para substituir a mão de obra. Vinham os imigrantes, igual a gente viu os italianos, para trabalharem nas fazendas. Então você vê como que o Brasil escravocrata, ou seja, o Brasil que tinha escravidão, durou por muito tempo. E esses povos que eram feitos de escravos sofreram muito. Então as perguntas, pessoal. A primeira, quais povos eram escravizados durante o Brasil colônia? Então lá no começo do texto está falando quais foram os dois grupos que foram feitos de escravos, que até o professor comentou. 2. Quando a escravidão foi extinta? Em qual ano a escravidão acabou? 3. O que você acha sobre o trabalho forçado das pessoas? É certo explorar as pessoas? Aqui vocês vão colocar, pessoal, a opinião de vocês. O que vocês acham sobre esse trabalho escravo, sobre esse trabalho forçado que eles faziam as pessoas fazerem? Imagina você ser tirado da sua família, tirado da sua casa, tirado do seu país para trabalhar em outro, sem receber nada no meio do sol. Será que é gostoso? Será que é legal? Vocês vão escrever o que vocês acham e explicar por quê. Agora, pessoal, na página 59 do Aprender Sempre. Pesquisa de animais. 1. Acompanhe a leitura do texto sobre animais em extinção no Brasil. O Brasil é considerado um dos países mais ricos em biodiversidade. Contudo, existem animais presentes nas regiões brasileiras que podem ser extintos em poucas décadas. O Instituto Chico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente divulgaram, em 2016, o livro vermelho com relação dos animais ameaçados de extinção no Brasil. Há um grande esforço para salvar espécies ameaçadas. Ações para reabilitação e reintrodução na natureza de animais ameaçados pela ação humana e estudos pioneiros no campo da reprodução assistida têm gerado novas esperanças para as espécies em risco de extinção. Os pesquisadores do Instituto Chico Mendes da Conservação de Biodiversidade comemoram, no momento em que o órgão completa 10 anos, experiências bem-sucedidas como a reprodução assistida do pato mergulhão e a recuperação de filhotes órfãos de onça-pintada, lobo-guará e peixe-boi.
todos ameaçados de extinção. Então aqui, pessoal, a gente vê um pouquinho mais sobre os animais que estão em risco de extinção aqui no Brasil. Ontem nós vimos um textinho sobre algumas espécies, como a ararinha azul. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre quais são esses projetos e sobre essas espécies em risco. 2. Conheça a seguir uma lista com alguns dos animais do Brasil que estão ameaçados de extinção. Ararajuba, ariranha, boto cor-de-rosa, cervo do Pantanal, lobo-guará, mico-leão dourado, onça-pintada, saíra militar, soldadinho do Araripe, tamanduá brasileira, tartaruga-oliva, toninha. Com seu colega e seu professor, escolha um desses animais, pesquise e registre as informações que encontrar sobre ele. Então aqui, pessoal, na página 60, nós vamos ter uma ficha de pesquisa para nós encontrarmos informações sobre esses animais. Então aqui na primeira a gente vai colocar o animal pesquisado. Vou escrever sobre o boto cor-de-rosa. Você vai escrever aqui boto cor-de-rosa. Aí depois a gente vai pesquisar outras informações sobre eles. Então como que a gente faz isso no computador ou no celular? Igual aqui, características físicas. Eu quero pesquisar quais são as características do boto cor-de-rosa. Então, pessoal, eu vou no Google, é só digitar google.com.br no computador ou o aplicativo do Google no celular, pesquisar boto cor-de-rosa, características físicas. Logo vai aparecer um textinho com as informações sobre ele. Boto cor-de-rosa, maior dos golfinhos fluviais, com os machos atingindo 2,55 m de comprimento e 185 kg, e as fêmeas 2,15 metros e 150 kg. Só essa parte que fala dos metros e dos quilogramas já ajuda na pesquisa. Essas são as características físicas. Agora, a mesma coisa para a toninha, que ela vive em média entre 15 e 20 anos, pesa entre 36 e 50 quilos e atinge cerca de 1,8 metros de comprimento. Então aqui a gente já tem uma outra pesquisa de um outro animal que acha as características físicas. Tudo no Google. Depois, alimentação. Vou fazer a mesma coisa no Google. Boto cor-de-rosa, alimentação. A espécie se alimenta principalmente de peixes, mas completa a dieta com tartarugas e caranguejos. Pronto. Achei qual é a alimentação do boto cor-de-rosa. Então é só pesquisar no Google, ler o trechinho que está informando aqui, porque esse trechinho, pessoal, geralmente ele vai ser de um site mais confiável, igual aqui, G1, o site da Globo, um site de notícias. Então, você pode confiar nesse trechinho. Aí, pessoal, nós temos mais outros 4 itens de pesquisa. Filhotes, localização, motivo por estar em extinção e curiosidades. Se a gente pesquisar no Google, a gente vai encontrar todos eles. Por exemplo, o professor já adiantou essa pesquisa. Sobre os filhotes, os filhotes do boto cor-de-rosa normalmente nascem entre maio e julho, quando os rios estão bem cheios. O tamanho deles ao nascer, do que eles se alimentam. Você pode colocar 1 ou 2 informações sobre os filhotes. Depois a localização. Eles estão na América do Sul, nas bacias do rio Amazonas e do rio Orinoco. Motivos para estar em extinção. Mesmo com esforços, pesquisadores ambientalistas, 2 espécies de golfinho de água doce da Amazônia sofrem risco de extinção, boto cor-de-rosa e o tucuxi. A matança do boto cor-de-rosa é consequência da pesca de outro peixe. Então, qual é o motivo do boto cor-de-rosa estar em extinção? Da pesca de outro peixe. E aqui a curiosidade, Também conhecido como golfinho dos rios da Amazônia, boto cor-de-rosa é uma subespécie de água doce, com muita personalidade, criaturas amigáveis e altamente inteligentes. Então vocês podem colocar o golfinho da Amazônia, o boto cor-de-rosa, ele é altamente inteligente. Ou então, embora vivam em água ocasionalmente escura, eles podem interagir com outros animais de seu ambiente. Então, pessoal, utilizem do Google, utilizem do celular, do computador, como uma ferramenta de pesquisa. Você vai pesquisar o animal e cada item. Aí você vai anotando. Tudo bem? Lembrando, pessoal, um trabalho de pesquisa precisa ter atenção. Então, observem o texto, leiam com atenção. Se vocês quiserem, podem buscar vídeos no YouTube também sobre eles, tá bom? Mas façam com bastante cuidado.